Todos nós já nascemos separados da presença de Deus. Mas um dia o nosso Salvador, Jesus Cristo, veio a essa terra para que eu e você fôssemos reconectados ao Pai. Ele morreu em nosso lugar e na sua morte o véu do templo se rasgou, nos permitindo assim adentrar no Santo dos Santos, um lugar que anteriormente era apenas aos sacerdotes. Mas hoje todos nós podemos sim entrar na presença do Pai. E na sua ressurreição Ele nos garantiu o seu Espírito Santo, o Consolador que habitaria em nossos corações. Mas muitos de nós crescemos na igreja ou passamos anos na igreja e nunca conseguimos sentir de fato a presença de Deus ou nem sabemos o que é isso. Talvez seja por isso que você chegou aqui nesse vídeo. Bom, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Thaís e aqui nós falamos sobre crescimento espiritual e relacionamento com Deus. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo para ele ser relevante para outras pessoas também. Como sentir a presença de Deus? O problema é que muitas vezes nós achamos, pessoas de diferentes denominações podem achar que sentir a presença de Deus é somente relacionado a algum tipo de arrepio, ou tremor, ou começar a chorar, ou mesmo quando eu vi um louvor. E a gente pode acabar caindo em um certo erro de achar que apenas isso, sentir a presença de Deus. E aí com isso vem uma frustração, porque talvez você nunca tenha sentido isso, ou não costuma sentir todas essas sensações sempre. E você acha que Deus te abandonou, ou porque você está em algum pecado que não sabe, ou alguma coisa assim. E aí vem culpas e muitas coisas. E hoje, preciso falar para esse grupo de pessoas que podem estar se sentindo frustradas, mesmo crendo em Deus, mesmo não estando em pecado, mesmo estando bem com Deus e não conseguem sentir com frequência a presença de Deus. O que Jesus diz, por exemplo, em João 14:23, ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos e faremos morada nele. Repare que em nenhum momento Jesus diz que é uma condição você sentir alguma sensação física para que ele venha e faça morada. Não, o que ele diz? É quem me ama e quem obedece, né? Quem guarda a palavra, quem de fato vive pela palavra, obedece os mandamentos de Deus. O que eu quero dizer para você é que não precisa necessariamente você sentir essa presença de Deus para ter certeza que a presença de Deus está com você. Porque Jesus prometeu que estaria. Inclusive, é impossível nós sairmos da presença de Deus. Lá no Salmo 139, a partir do versículo 7, diz: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Primeiro, porque ele é onipresente. E segundo, que para aquele que realmente entregou sua vida a Jesus, o Espírito do próprio Deus mora dentro de você. Mora para sempre. Você tem a vida eterna. E que isso sirva de conforto para você. Mas eu preciso falar também que você nunca sentir nada na presença de Deus também não é normal, também não é a regra, né? Na verdade, essa é a exceção. Porque Deus quem criou os sentimentos eles não são um problema em si. Eu chorar diante de Deus, eu me alegrar diante de Deus, essas são emoções genuínas que quem criou foi Deus, né? As emoções elas não vieram com a queda. Nós vimos ao longo de toda a Bíblia um Deus que tem sentimentos, um Deus que se ira com o pecado, um Deus que se alegra, um Deus que se entristece, um Deus que se compadece dos seus. Por isso que se você nunca sentiu, realmente, é algo que você deve parar e pensar, e talvez por isso que você esteja aqui nesse vídeo. Continua até o final, porque hoje nós vamos discorrer muitas coisas. Eu vou começar falando sobre duas coisas que impedem eu e você de sentirmos a presença de Deus. E depois eu vou então falar como você pode sentir a presença de Deus na sua vida. E eu vou finalizar esse vídeo falando 6 exercícios práticos, bem rapidinho, para você praticar aí no seu dia a dia, para sentir a consciência da presença de Deus. E eu preciso começar falando dessas duas coisas que nos impedem de sentir a presença de Deus. É preciso falar delas antes, porque se a gente não resolver essas duas coisas, todo o resto do vídeo não vai fazer sentido. O primeiro é a ausência do Espírito Santo. Não tem como nós sentirmos a presença de Deus se o Espírito Santo não habitar de fato dentro de nós. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos nós já nascemos separados de Deus, longe da presença de Deus. Então, se você, mesmo tendo crescido na igreja, sendo batizado e tudo, você não realmente entregou sua vida a Jesus de verdade, você nunca vai sentir, de fato, a presença do Espírito Santo dentro de você.
Isso não tem nada a ver com frequentar a igreja, com conhecer gente. Eu falo isso com amor, porque eu quero que você vá para o céu também. E eu falo como alguém que viveu isso. Eu sou filha de pastor, cresci na igreja, mas filho de crente não é crente. Eu precisei ter um momento de encontro com Deus, quando Deus me encontrou e que eu realmente precisei me arrepender dos meus pecados, entender que eu era pecadora e que eu precisava render a minha vida de verdade aos pés do Senhor. Não adiantava eu conhecer, olha, eu cresci conhecendo, eu decorava muitos versículos, sempre decorei muitos versículos, eu tinha palavra em mim, mas conhecer a palavra não adianta, porque até ateus, tem muitos ateus que leram a Bíblia inteira. Eu precisava render a minha vida a Deus, sabe, verdadeiramente. E aí eu paro aqui esse vídeo para perguntar, você já fez isso? Principalmente para você que tem conhecimento da palavra, que já foi de igreja há muito tempo, pare e pense, realmente você já rendeu sua vida para Deus? Você já entregou a sua vida para Ele ser o Senhor? Senão, todo o resto desse vídeo não vai fazer sentido. Então, essa é a primeira coisa que vai te impedir de sentir a presença de Deus. Beleza? Agora, vamos passar para a segunda coisa, e essa cristãos também podem cometer. E mesmo nós cristãos, se nós fizermos isso, nós não vamos sentir a presença de Deus, que é o pecado. Isaías 59, 2 vai dizer, mas suas iniquidades separam você do seu Deus, ele esconde o seu rosto de nós por causa dos nossos pecados. Então, nós, no momento que a gente peca, o Espírito Santo não vai sair de nós. Não é sobre a presença do Espírito em nós já falamos disso. O Espírito, ele habita em você. Ele não vai sair de você. Mas você não vai conseguir sentir essa manifestação da presença de Deus na sua vida com o pecado. Porque Deus e o pecado não podem conviver. O nosso pecado nos separa de Deus. Então, às vezes, você vai para a oração, você vai no culto, e parece que nada, que a presença de Deus realmente se afastou de você. Porque existe pecado escondido. Então você que está com uma prisão na pornografia, por exemplo, na imoralidade, ou de mentira, ou de desonestidade, ou de fofoca, de falta de perdão. A falta de perdão é algo que realmente nos atrapalha muito de sentir a presença de Deus. Você que guarda mágoa, tem dificuldade, você que é uma pessoa irada, que está sempre brigando com as pessoas. Quando eu estou brigada com meu esposo, por exemplo, eu não consigo orar. Eu preciso parar e pedir perdão, porque não dá. Então, nossos pecados nos afastam de Deus. Por isso, essas duas coisas nós precisamos resolver primeiro. Mas agora, como sentir de fato a presença de Deus, né? Que é o tema do nosso vídeo. E eu nomei 3 coisas essenciais para nós sentirmos a presença de Deus. A primeira é busque a Deus em meditação e oração. Busque a Deus, gente, de todo o coração. Eu lembro que eu passei um tempo onde eu não conseguia sentir nada quando eu orava, quando eu ia para a palavra, eu meditava, eu lia a palavra, mas parece assim que tinha algo errado. E eu lembro que eu, nesse desespero, eu fui para Salmos, e os salmistas, eles sentem coisas que nós sentimos também. E lá no Salmo 27, 7, 8, o salmista falava, ouve a minha voz quando clamo, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí no 8 ele diz, a teu respeito diz o meu coração, diz o Espírito que está dentro de mim, busque a minha face. E qual foi a resposta que o salmista deu? A tua face buscarei, Senhor. E ali o Senhor me ensinou algo que era, filha, busque, me busque. Continua me buscando. O Senhor, ele não está brincando de esconde-esconde conosco, sabe? Ele quer se revelar a nós, só que nós precisamos buscar. Não adianta dizer, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero crescer espiritualmente. Se você não busca, se você não vai de verdade, diariamente em meditação e oração, essas duas coisas andam juntas. É preciso todos os dias nós irmos na palavra, meditarmos e orarmos. Os dois, é preciso os dois diariamente. E essa é a primeira coisa para você sentir a presença de Deus. Vá diariamente para a palavra e para a oração. Faça isso e você vai ver. A segunda coisa para você sentir a presença de Deus é renunciar às suas próprias vontades. Há um poder na renúncia, há algo sobrenatural na renúncia, gente. E isso, quem fala é Jesus. Lucas 14:33 vai dizer da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. A renúncia faz parte do cristão. Nós, durante a nossa vida cristã, a gente vai precisar renunciar a muitas coisas. Então comece a dar passos de renúncia, às vezes coisas pequenas, às vezes são coisas grandes. Experimente durante a sua oração, em vez de só ficar despejando coisas, ou não que você não possa, mas em vez de só fazer isso, em vez de só pedir, para um momento e pergunte, Deus, o que tu queres que eu tire de mim, o que tu queres arrancar do meu coração, qual pecado eu preciso renunciar. Às vezes são relacionamentos que eu preciso renunciar,
Às vezes são até coisas boas, nem sempre são coisas ruins. Às vezes Deus quer que a gente renuncie coisas boas, Isaacs na nossa vida, para que a gente realmente ame apenas a Ele. Coisas que podem se tornar ídolos no nosso coração, um relacionamento que não lhe cabe mais, um emprego também que está te tirando, talvez, do tempo da sua família, do seu tempo com Deus. E eu tenho um exemplo, uma história muito legal com relação a isso, que uma vez eu lembro que eu comprei uma garrafinha, e eu amava aquela garrafinha de água, sabe? E eu lembro um dia em oração, o Senhor me falou assim, filha, dá essa garrafinha pra alguém. Como, Thaís, que o Senhor falou isso contigo? Eu tava orando e vinha aquela... Eu não vou dizer que é uma voz, gente, mas é uma impressão no coração muito forte, dizendo, filho, dá essa garrafa. E eu sei que não sou eu, porque nunca ia querer dar essa garrafa pra alguém. E eu peguei, relutante, eu dei. E eu lembro que depois daquele episódio, no momento que eu dei essa garrafa pra alguém, a voz do Senhor, a palavra de Deus ficou sendo muito, muito mais audível para mim, muito mais claro, assim, muito. Eu comecei a ver mais a voz de Deus, respostas de oração, porque a renúncia são chaves que viram. O problema é que a gente, às vezes, ouve, você também ouve, eu não sou melhor. A gente está ouvindo a voz de Deus, só que a gente ignora, a gente não para ouvir a Deus, a gente não para orar. Como é que a gente vai ouvir a Deus? Sabe? Então, a palavra, você vê algo na palavra, vai lá, precisa pedir perdão, às vezes vem, cara, perdoa aquela pessoa, e você fica, não vou perdoar, não vou perdoar. No momento que você renuncia, você diz, Deus, eu cansei de tentar estar certo, eu cansei de viver minhas próprias vontades. E você renuncia a algo que Deus está te pedindo, você vai ver, é algo sobrenatural, gente, sério. Na hora você sente a presença de Deus. Eu lembro que um dia desse eu estava em oração, e ali o Senhor me mostrou que eu precisava renunciar a estar certa, no dilema com meu esposo. E eu, Deus, mas ele tá errado, não sei o quê. Eu continuava batendo, o Espírito continuava falando assim, você tá errada, peça perdão. E eu parei minha oração, pedi perdão. Na hora, gente, eu senti a presença de Deus. Então, muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus porque nós nos recusamos a renunciar de verdade nossas próprias vontades, nossos sonhos, a querer estar certa. Renuncie, você vai ver um grande poder nisso. E o terceiro passo para sentir a presença de Deus é permanecer. Permaneça buscando ao Senhor. Eu lembro que ano passado eu passei por um período de deserto espiritual muito grande, onde eu não conseguia sentir a Deus também, onde eu orava, eu ia para a palavra, mas parece assim que Ele não estava lá. A sensação era que Ele tinha me abandonado, mas eu sabia pela fé, tudo isso que eu falei para vocês, eu sabia pela fé que Ele não tinha me abandonado, que era apenas uma sensação, um sentimento. E a gente não pode ser guiado apenas pelos sentimentos. E o que eu fiz nesse caso? Eu não estava em pecado, né? Eu não estava nas duas coisas que eu falei ainda agora, que te impedem, não. Mas eu decidi, então, permanecer. Eu falei, eu vou permanecer. Eu vou buscar todos os dias, mesmo sem sentir. Eu vou buscar. Mas eu sabia também que essa não era uma condição normal. A gente não pode se acomodar também. Nunca, eu vou só fazer pela disciplina para sempre. Não, eu sabia, eu queria que ter aqueles momentos bons com Deus, sabe? Mas eu continuei, gente, independente dos sentimentos, eu continuei orando, continuei todos os dias meditando na palavra e indo até a presença de Deus, sabe? Crendo pela fé que Ele estava ali, independente do que eu sentia. O problema é que muitas vezes você pode ir alguns dias e depois desiste, não sente nada, desiste, para de buscar a Deus. Por isso, meu conselho para você de verdade, sabe? Como alguém que já viveu isso muitas vezes, não desista, não pare de buscar a Deus. Não, Ele quer se revelar a você. Ele disse que se revelaria a todo que buscasse de todo o coração. Ele prometeu, então continue. Se arrepende dos seus pecados, renuncie. Como a gente tem falado aqui, busque e continue buscando, independente de emoções. Para finalizar esse vídeo, eu queria passar para você bem rapidamente 6 exercícios práticos para que você exercite a consciência da presença de Deus. Então, pegue um papel e uma caneta aí, que isso vai te ajudar muito no seu dia a dia. Agora é bem prático mesmo para você fazer. Você pode fazer já hoje ou amanhã, acordar cedo e já fazer o primeiro. Bora lá? O primeiro exercício prático de consciência da presença de Deus se chama Bom Dia, Senhor. Gente, esse exercício a gente faz, a gente dá num curso da nossa igreja que se chama Um com Deus. E todo mundo que faz isso, como é transformador, é fazer que o Senhor seja o seu primeiro pensamento no dia. Você coloca um despertador para acordar. Quando despertar, antes de olhar a notificação, de pegar celular, qualquer coisa, você vai dizer, bom dia, Senhor. O que tu desejas para tua
tua filha hoje, pro teu filho hoje, o que tu queres pra minha vida. E ali você acorda pensando no Senhor em primeiro lugar. Sabe quando você abre a janela e vê o sol? Ali, se você tiver tempo, pare um momento de oração, agradeça o Senhor pelo seu dia, entregue o seu dia ao Senhor, pergunte o que o Senhor quer pro seu dia. Se você não tem tempo, se você já acorda atrasado pro trabalho, alguma coisa assim, pelo menos fale a frase: bom dia, Senhor, o que tu queres para tua filha, pro teu filho hoje. Experimente fazer isso, você vai ver, só de fazer essa pergunta, só de colocar Deus como primeiro coisa do seu dia, todo o seu dia vai ser diferente. E o segundo exercício é o bip ou despertador. O que é esse exercício? É você colocar o seu celular para despertar algumas vezes no dia. Vamos supor, de umas 5 vezes no dia, você coloca aí para despertar ao longo do seu dia. Você pode estar no trabalho, na faculdade, não sei. Coloca horários aleatórios, que não sejam horários que você está dormindo, não precisa. E você vai colocar esse despertador, o bip, o som de notificação. Quando despertar, o que você vai fazer? Você vai perguntar: está gostando, Jesus? Está gostando? Está te agradando, Jesus? Gente, esse exercício é fenomenal, porque desperta em momentos que você nem imagina, você nem está esperando. E às vezes aquele momento que você queria se estressar com algo e vai despertar. E você traz aqui a consciência da presença de Deus pro seu dia a dia, para coisas que você está fazendo aleatórias. Às vezes você está no trânsito, às vezes você está querendo discutir com alguém numa fila do banco, por exemplo, que é um lugar estressante. E ali, desperta e você lembra: está gostando, Jesus? Está te agradando? Tem muitas histórias de pessoas que iam reclamar de algo, toca o despertador e a pessoa para e reflete bem. O terceiro exercício é o louvor. É você elogiar a Deus. Sabe? Pare durante o seu dia alguns momentos, vá para um lugar que você possa contemplar a natureza, ter umas árvores aí perto da sua casa, ou olhe para o céu mesmo e louve o Senhor, elogie a Deus. Você pode dar uma música, você pode dar um salmo, são formas de elogiar a Deus, mas elogie, exalte características de Deus, diga: Deus, como tu és lindo, olha como o céu é lindo, Deus, obrigado pelo céu lindo que tu criaste, olhe para as árvores, Deus, como tu é criativo. Então pare durante o seu dia, essa é uma forma incrível de trazer também a presença de Deus para sua casa, para o seu dia a dia. Pense agora no elogio a Deus, algo diferente, não fale poderoso, porque às vezes são palavras que você já está tão acostumado que você nem sabe o significado. Pense no elogio mesmo, sincero aí para Deus agora. O quarto exercício é o agradecimento. É você também, ao longo do seu dia, agradecer por coisas, né? Nós sermos gratos, de modo geral, é algo que todo cristão deve ser. Mas você parar pelo menos uma vez no dia, durante um momento de oração, pare para agradecer. Você vai ver como Deus é fiel e como Ele responde orações da gente que não para pensar. Então pare para agradecer, mesmo em situações difíceis. O quinto exercício se chama disciplina. O que é a disciplina? Durante o seu dia, quando acontecer algo ruim, algo chato, algo que lhe estresse, em vez de reclamar, você vai parar e perguntar: Deus, o que tu estás tentando me falar? Então, por exemplo, você chutou o pé na quina do móvel, sabe o dedinho? Aquele que dói que só. E você, em vez de xingar, você vai perguntar: Deus, o que tu está querendo me falar? Então, não que tudo seja disciplina do Senhor, mas às vezes é um alerta de Deus dizendo: filho, você já orou hoje? Eu lembro uma vez que eu queria muito assistir um filme, tinha me programado para assistir, e a internet não funcionava de jeito nenhum, e eu muito chateada, queria ligar para a operadora da internet. E aí eu me lembrei desse exercício na hora. Deus, o que tu queres me falar com isso? E na hora eu já sabia. O Senhor falou assim: filho, você ainda nem orou hoje, você ainda nem estudou a palavra hoje, nem meditou. Então eu parei de existir negócio de filme e fui buscar o Senhor. E incrível, foi só eu terminar, a internet voltou. Então, traga esse exercício para o seu dia, você vai ver e vai sentir a presença de Deus. E o último exercício é o boa noite. Esse exercício é quando você for dormir, você dá boa noite para Jesus. Esse também é maravilhoso, porque você traz a consciência da presença de Deus até o fim do seu dia. Se você tiver tempo, pare um momento de oração, peça perdão pelos pecados que você cometeu no dia, agradeça pelos bênçãos do seu dia e durma em paz e tranquilidade. Então, gente, são exercícios práticos, tentei ser bem rápida nesse vídeo para não ficar muito longo, mas espero que ele realmente te abençoe, edifique e leve. Eu orei de coração para que esse vídeo chegasse aí no seu coração e você praticasse, você buscasse a presença de Deus, você tivesse intimidade com Deus. Esse é o propósito desse canal. Esse canal aqui é um ministério para mim, onde eu, de coração, eu tenho buscado que possa ser instrumento para levar eu e você para mais perto de Deus. Então,
Curta esse vídeo se ele for relevante para você. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E comente aqui embaixo para mim qual desses exercícios você vai buscar praticar na sua vida. Beijos, Deus te abençoe. Tchau, tchau.